Olá a todos, sou o professor Márcio Reis, pertenço ao quadro de professores aqui da Universidade Anhembi Morumbi e nessa oportunidade eu vou comentar então as questões de História do vestibular Top 50 realizado no dia 29 passado. Questão 21. Ao se falar da democracia grega, mesmo nos atuais discursos contemporâneos, cria-se uma imagem de que haveria uma participação pública em uma lógica de sufrágio universal e irrestrita. Usa-se, muitas vezes, a imagem da ágora como sinônimo dessa democracia. Indique qual das alternativas abaixo aponta a definição desse espaço. Bom, a ágora, um dos principais elementos aí da polis grega, ou seja, da cidade grega, é uma praça pública, então, onde ocorriam as falas e debates públicos. O que seria a definição desse espaço, a ágora? A alternativa correta é a alternativa D, onde se lê praça pública, onde ocorriam as falas e debates políticos. Bom, questão 22. A República Romana é conhecida pela sua interação entre a população e os governantes. Encontramos nesse modelo uma estrutura política composta principalmente por... Bom, então se aqui é uma república, ou seja, uma forma de governo em que há essa interação entre a população e os governantes, a resposta correta, então, seria a alternativa E, na qual se lê Senado, magistraturas e assembleias. Questão 23. Levando em conta a redução da segurança durante o período feudal, é possível identificar uma forte baixa no comércio. Isso é complementado pelo rompimento de algumas das principais rotas comerciais. Esse cerceamento de caminho, principalmente da Rota da Seda, se dá pela consolidação de um novo império. Indique abaixo qual é esse império. Bom, esse império, então, como é sabido, um dos impérios que se torna aí o mais vigoroso nesse momento do período feudal, durante essa redução da segurança durante o período feudal, esse império é o otomano, cuja alternativa é a letra C. A formação desse império, ou seja, a força desse império, vai ter também aí muitos desdobramentos sobre a própria arquitetura durante esse período. Questão 24. Durante o período da Idade Média, o conhecimento passa a estar recluso e acessível quase que exclusivamente ao clero e à nobreza. Entretanto, ao contrário do que os renascentistas tentam impor, não podemos identificar o período como de trevas. Podemos encontrar autores como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Guilherme de Ockham que desenvolvem produções filosóficas de importância. A preocupação do período é refletida nas suas respectivas obras, na qual encontramos questionamentos como: no momento em que os renascentistas, então, tentam dizer realmente que é um período das trevas, ao contrário, a produção que se tem, sobretudo a partir, então, do clero, aí, do pensamento que se desenvolve, ela é bastante significativa e profícua. Nesse caso, em que o conhecimento está realmente detido por essas duas classes, clero e nobreza, a melhor alternativa, que é a alternativa correta, que complementa, então, aí, o entendimento dessa questão, é a alternativa C, na qual se lê: se é possível conciliar razão e fé, utilizando os pensadores gregos clássicos como referência. Questão 25. O Estado absolutista é caracterizado pela centralização do poder nas mãos do rei. Entretanto, é necessária uma movimentação, inclusive filosófica, para que isso seja legitimado. Encontram-se, nesse período, diversos autores que atuaram para a legitimação dessa estrutura. Entre eles, pode-se identificar, entre esses, o autor, então, no qual se identifica, na letra A, Thomas Hobbes, é esse
então, aí é o autor que atuou para a legitimação dessa estrutura. Os demais autores, sobretudo na letra D, na linha D, na linha E, Rousseau, Descartes, né, esses são aí do período do Iluminismo, então, ou seja, um período posterior aí à formação do Estado absolutista. Questão 26. As bombas de Hiroshima e Nagasaki foram marcos importantes da história. Como afirmado na canção A Paz, de Gilberto Gil, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Indique qual foi uma das medidas pós-Segunda Guerra Mundial que vão ao encontro dessa canção. Bom, então, medida mais importante pós-Segunda Guerra em se tratando do Japão, aí é a desmilitarização do Japão. Então, nesse caso, né, em que se está falando qual foi aí, né, a melhor solução que se teve após o ocorrido, né, a resposta se encontra na alternativa B, que foi a desmilitarização do Japão. Então, questão 27, agora nós vamos tratar da questão que foi anulada. Bom, o texto diz, dessa questão diz: a interiorização do Brasil ocorre a partir de um grande movimento sertanista do período colonial. Sua atuação é inicialmente focada na captura e escravização de índios, porém, progressivamente, isso vai se alterando para se centrar na expansão territorial e na busca por minérios. Indique abaixo o nome deste movimento. Bom, é compreensível aqui a confusão possível de ser feita, né? Em se tratando, no caso brasileiro, bandeirantes e bandeiras podem ser vistos como sinônimos do movimento que ocorreu aqui nesse país, né? Agora, a figura do bandeirante, ou seja, né, o sujeito, o bandeirante, é alguém que participa das bandeiras, que são as expedições. Porém, vale lembrar que o nome das expedições são bandeiras e não bandeirantes. Questão 28. A despeito da imagem criada de que o Brasil seria um país pacifista e com uma participação pequena em guerras, é encontrada na fundação do Exército Brasileiro um dos conflitos mais sangrentos e menos debatidos pela historiografia brasileira. Esse embate é conhecido como... Bom, esse embate, então, foi a famosa Guerra do Paraguai, cuja resposta, então, é a alternativa E. Questão 29. O Brasil, diferente de outros países do mundo, contou com uma movimentação muito inusitada de sua corte da metrópole. No ano de 1808, a corte portuguesa sai de Portugal rumando o Brasil, em busca de abrigo e com apoio britânico. Indique de qual movimento estava fugindo a corte. Bom, é sabido então nesse momento, né, da forte presença do exército napoleônico, né? Então, a alternativa correta, né, seria a alternativa A, guerras napoleônicas. Dessas guerras, né, que a corte portuguesa, então, fugiu, né, o motivo da fuga foi exatamente o possível cerco de Napoleão aí a Portugal. Questão 30. Durante o período da ditadura militar, houve uma ideia de milagre econômico perpetrado pelas políticas econômicas dos militares. Entretanto, posteriormente, foi identificada uma defasagem no real crescimento econômico. Isso pode ser identificado ao observarmos que a alternativa B é a que melhor explica, então, aí, né, esse, entre aspas, milagre econômico, né? Ou seja, não houve um aumento real da capacidade de consumo e houve um congelamento salarial, fazendo com que surgisse, então, uma bolha financeira. Aqui podemos ver até um certo paradoxo, né, no que aconteceu naquele momento.